Glória a Deus, aleluia, porque que Deus, tanto de um lado demora, quanto não me faz milagres pequenos, e só fala naquilo que é grande, macro. Pastor, eu já orei a Deus pedindo para Ele, pelo menos só fazer isso, eu não estou pedindo muito. Mas esse milagrezinho não acontece nunca. Eu fico na penumbra, eu fico naquela dificuldade terrível, quando Deus só me fala em coisas grandes. Essa dúvida eu tive nos montes. Eu não tinha pastor para me pastorear, não tinha ninguém para me guiar pela mão. Eu perguntei número 1 a Deus, por que eu, quando era muito imaturo na fé, Deus permitiu eu passar tantas dificuldades, a ponto de eu ter desviado do Evangelho. Depois Ele me devolveu, mas eu desviei. Número 2, eu perguntei disso, Senhor, o Senhor parece que não é um bom projetista. Falei isso para Ele, no monte, orando de madrugada. O Senhor não consegue promover os teus, eu só luto pela tua causa, pela tua obra. Coisas pequenas o Senhor não faz, só me fala do que é macro. Mas a necessidade é agora. O Senhor me mostrou um exército, Ele me abriu a visão para me dar a segunda resposta. Ele me mostrou um exército concentrado, derrubando pilares no Egito, na época de José da Bíblia. E eram anjos que estavam lutando com demônios para chegar em totens, aquilo que é usado para os demônios, para derrubá-los, destroçá-los. Enquanto José tinha sido vendido injustamente pelos irmãos e estava na casa de escravidão, na casa de um tal de Potifar. Depois, com maldade, a esposa de Potifar, contando uma mentira, jogou José na cadeia. Deus não fez nada. E Ele me mostrou, os anjos não estavam lá guardando José, livrando José, lutando pela inocência de José. Estavam ali. E daqui a pouco, os 10 totens que eu via caíram. E quando caíram, que os demônios foram levados pela terra para baixo, os anjos correram todos, era um exército, eu não sei numerar, incontável, correram todos na direção de José para buscá-lo de onde estava. Só que colocaram ele já numa cadeira daquele que reina e levaram ele para o palácio. Eu entendi toda a visão. O Senhor me disse, os meus anjos na vida dos meus filhos, eles se concentram naquilo que é macro, que é maior, infinitamente mais do que meus filhos precisam ou me pedem. Anjos para trabalhos menores, eles guardam a alma dos meus filhos. Esta fase, Ele me falou, meus filhos não entendem. Mas quando os meus anjos terminam aqui, eles já pegam meus filhos e já levam eles direto para aquela colheita que nunca mais retrocederá. A porta que abriu que não fechará. Me lembrou de Davi. É verdade. Davi era perseguido injustamente por um tal de Saul. Deus não fazia justiça nenhuma. Mas Davi ficava lutando para sobreviver de Saul, que vivia encurralando ele, querendo tirar a vida dele. E Davi lutava com os inimigos, grupos menores, que queriam invadir Israel. Enquanto Davi está fazendo a obra de Deus, o homem que deveria ser de Deus, o rei de Israel, Saul, estava querendo matar Davi. Que loucura! E Deus, durante alguns anos, não fez nada. E ainda teve época que Davi passou fome no deserto. Mas os anjos estavam concentrados em todo o Oriente Médio. O próprio Davi, em Salmo 43, ele conta que ele, quando foi levado por Deus à colheita, todos os povos do Oriente Médio se lhe submeteram aos pés. Isso é uma verdade. Até Babilônia mandava presentes anuais para Davi, que era imposto, enrostido para quê? Para não dizer que estamos nos submetendo, para ele não ir lá. O Egito mimando Davi. O centro nervoso financeiro, aquela cidade de Tiro, Hiram, fez amizade com Davi. Por quê? Porque o Oriente Médio tinha todo o medo dele. Mas veja, parece que Deus é incompatível nas suas prioridades. Aqui Davi quase morre na mão de Saul, passa fome, mas quando abre a porta, entrega todo o Oriente Médio de uma vez? Porque os demônios estão concentrados para te atacar hoje, para você esquecer o que Deus está fazendo amanhã. Eles querem te forçar a entrar em crise com Deus, a abandonar tudo, quando o que está para vir amanhã pode chegar amanhã de manhã. E é uma porta que você vai dizer como o povo de Israel disse,
Quando Deus mudou nossa sorte, estávamos como que insônia. Então voltamos para a parte 1. Quando eu disse, Senhor, porque o Senhor não deixou eu passar toda aquela dificuldade? Eu cheguei a desviar o líder, que não era muito líder, eu não tinha líder cuidando de mim na igreja quando me converti. Mas assim, que tentou me ensinar alguma coisa. Ele falou para o pastor, presidente da obra, eu não entendo, eu não sei o que dizer para ele, porque olha, o que ele passa realmente é muito difícil. O Senhor me falou, quando eu permiti todo aquele trabalhar na tua vida, eu estava contando com teus tutores. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que nós, como meninos, meninas, somos colocados por tutores para cuidar de nós e nos fazer crescer. Ele me disse, os teus tutores não tinham comunhão com o meu espírito, não tinham discernimento, não souberam o que te dizer. Eu não estava contando com tua maturidade, eu estava precisando da deles. Às vezes você te faltou conselho, porque alguém não teve discernimento suficiente do espírito para te responder a algumas coisas. E nisso houve alguma falha, mas não importa o que falharam contigo, o que importa é que Deus vai continuar o mesmo, porque Deus não me deixou desviado, Deus não me deixou na lama, Deus me levantou, e o que Ele fez lá atrás, mais de 30 anos atrás, eu estou vivendo até hoje. Então eu quero te trazer essa palavra de esperança. Deus não desistiu de você, Deus não está tirando o sarro da tua cara, Deus não está pondo like em cima da tua tristeza para os anjos tomarem aí uma cerveja rindo da tua cara, não. Deus é muito sério e muito grande. Ele fará infinitamente mais. Os anjos estão terminando ali. Não atrapalha aqui para que eles terminem a obra dali. Eles não querem sair dali. Eles estão concentrados em te entregar tudo de uma vez e tapar um fio em nome de Jesus. Amém.